Gálatas, capítulo 5. E a gente continua falando da revelação do fruto. Gálatas, capítulo 5. Quem já achou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera por mim, pastor. Já achou, muito obrigado. Isso aí, Beth, vamos lá. Às vezes o celular empaca, né? Você acha que está ganhando. Outro dia, fui ligar o celular aqui, a Bíblia, abra a Bíblia. Quando fui ligar o celular, tinha 3% de bateria. Falei, Jesus amado. Por um lado ajuda, que eu tenho 1 milhão de versões na Bíblia, no celular. Mas por outro, Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz, digo, porém, andai no Espírito. Diga, eu estou andando no Espírito. Diga, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, diga, é o meu caso, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Ou seja, a gente está falando sobre uma nova natureza. Nós falamos no início dessa série que o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo, no nosso espírito. Nós falamos no início dessa série que esse fruto, ele já é nosso, mas ele vem em forma de semente. A semente de Deus que é plantada no nosso coração. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 e 23, deixa eu ler para você, diz, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, é para sempre. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, ou seja, existe uma semente dentro de nós, é a nova vida de Cristo. Quando você nasceu de novo, você recebeu essa nova natureza em forma de semente. Você recebeu uma nova natureza com todo o potencial de você se tornar, na prática, igual a Cristo. Sabe quando você vê, olha lá os evangelhos, e você vê Jesus falando, cara, se te deram um tapa numa cara, vira o rosto e deixa dar na outra, e você se pergunta assim, como é que é isso? Ah, se fosse comigo. Ah, porque eu sou nordestino, se fosse comigo, pastor. Essa semente está dentro de você. A capacidade para você ser e agir igual a Jesus está dentro de você. Você pode, você consegue. Você pode. Nós falamos também que a semente, ela então precisa crescer, gente. Se desenvolver. E que nós temos uma parte, uma responsabilidade com relação a isso. Eu falei para você, e eu estou batendo sempre nessa tecla, que ter a essência, a vida de Deus, não garante automaticamente que você andará no Espírito e que você produzirá fruto. Sabe por quê? Porque é uma decisão nossa. Envolve uma decisão minha e uma decisão sua, de que nós vamos e nós queremos andar no Espírito. Ter a essência de Deus não garante
que nós vamos nascer de novo. Olha só, gente, nós nascemos de novo e recebemos uma nova natureza com todo o poder e capacidade para frutificar. Veja bem, quando você nasce de novo, naquele momento, você é filho de Deus. Você tem a natureza de Deus. Deus olha para você e vê um filho, vê uma filha. Mas caráter não nasce de um dia para outro. Caráter não nasce de um dia para outro. Nós falamos aqui na última terça-feira que a pessoa se converte. A pessoa, sei lá, era uma estrela lá no mundo, se converte. Quando chega dentro da igreja, já quer logo o microfone. Peraí, deixa eu ver os frutos. Deixa eu ver se você vai permanecer até o final. Peraí, calma. Porque caráter precisa ser desenvolvido. A nova natureza é automaticamente criada em você. Você é uma nova criação. Se você está em Cristo, seu passado ficou para trás. Você é uma nova natureza. A Bíblia não fala que você se tornará uma nova natureza. A Bíblia fala que você é uma nova natureza. Mas caráter precisa ser desenvolvido. A nova natureza é o ambiente, é o fundamento para desenvolvermos o caráter de Cristo. E o que é necessário? É necessário receber a nova vida. Nós vimos que é necessário permanecer na verdade. Nós vimos que é necessário nós nos submetermos em Cristo. Sabe por quê? Porque somente discípulos frutificam. Pastor, pensei que era todo mundo. Somente discípulos frutificam. Somente aqueles que permanecem frutificam. Dão fruto de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Somente aqueles que permanecem na verdade. Jesus disse isso em João capítulo 8, verso 31, dizendo aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Anote isso aqui, por favor. O fruto do Espírito é a marca da nossa maturidade em Cristo. Somente uma árvore madura dá frutos. Somente uma árvore madura. Mauro, eu acho que ainda está rolando o som aí, cara, que está saindo aqui alguma coisa. Não, ele está fechado, tem que parar aí no computador, por favor. O fruto do Espírito é a marca da nossa maturidade. Quando você começa a ver essa manifestação de fruto, Deus já está revelando para você, você já está chegando numa maturidade. E é isso que nós queremos. Quem é que está comigo aí? Você quer chegar numa maturidade, você quer ser visto como uma pessoa madura. Não me trata como chupetinha não, então tira a chupetinha da boca. Ai, não tenho paciência. Tá, toma a chupetinha de novo, toma. Porque paciência é marca de maturidade. Quem está comigo? Alegria durante a crise é marca de maturidade. Aleluia! Domínio próprio, me segura, pastor, é fruto de maturidade. É marca de maturidade, gente. Toda vez que nós apresentamos o fruto do Espírito, nós estamos querendo dizer: a árvore está madura. A árvore está madura. Não é interessante que Jesus chega para aquela figueira, ele vê a figueira de longe. E no processo de você conhecer um pouquinho mais sobre a figueira, você entende que a figueira, ela dava fruto, depois ela dava folhas para anunciar o fruto. E o que Jesus vê? As folhas. Jesus vê as folhas e Jesus teve fome, gente. O mundo está com fome de Deus. O mundo quer Deus. E a figueira naquele momento estava mostrando: tô madura. Pode vir fazer gabinete comigo que eu estou maduro. Quer conversar? Conversa comigo, porque eu estou maduro. Quando Jesus chegou perto, gente, sabe por que muitas vezes, aleluia, sabe por que muitas vezes a gente diz: não, eu sou crente, não preciso vir à igreja. Sabe por quê? Eu não preciso vir à igreja, porque na igreja
tem aquele irmãozinho que não sorri para mim. A igreja, aquilo. A igreja, aquilo outro. Em casa, porque eu sou a igreja. Já falei para você que igreja é termo coletivo, não é termo singular. Então não é ser igreja, é ser igreja. Sabe por que muitas vezes as pessoas preferem ficar em casa? Porque não tem fruto. Porque não tem fruto. E aí então ficam com medo das pessoas olharem para ela e verem uma árvore e serem uma árvore sem fruto. Muitas vezes na nossa imaturidade, preste atenção nisso. Muitas vezes na nossa imaturidade, a gente escolhe se separar. Mas é dentro do corpo que nós crescemos. Dentro do corpo. Então, gente, não está no muito falar. A figueira ali estava gritando. Eu chamo aquela passagem da figueira garganta. Que a figueira estava gritando para todo mundo ali. Ei, eu sou madura, eu tenho fruto. Mas quando Jesus chegou perto, está pegando o negócio? Quando Jesus chegou perto, e muitas vezes as pessoas se afastam para que ninguém chegue perto, para não ver que ela não tem fruto. Quando Jesus chegou perto, Jesus viu que aquilo que ela anunciava não era verdade. E o Espírito Santo está tratando disso conosco nessa série, de nós sermos pessoas verdadeiras, de sermos pessoas que adoram em espírito e em verdade, que a nossa adoração é algo autêntico. O fruto do Espírito, então, gente, é a marca da nossa maturidade. Tudo começa no mais básico desse ensino. Eu conhecendo a Deus e conhecendo quem eu sou em Cristo. A gente ensina isso na matéria Realidades da Nova Criatura, na Escola Atos. É a primeira base do nosso conhecimento, deve ser quem é o Pai. E a segunda coisa é conhecer quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, gente. Se você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus dentro de você. Então você tem a capacidade de frutificar, de sair de uma criança espiritual para ser um pai na fé, aleluia. De gerar muitos filhos para a glória de Deus. É sobre isso que nós estamos falando nessa série. Deus está nos chamando para a gente amadurecer, para a gente crescer. E ninguém cresce reclamando. Ninguém cresce olhando para trás. O apóstolo Paulo fala isso, esquecendo-me do que para trás fica, eu vou prosseguindo, eu vou crescendo. Meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, ninguém vai poder parar isso dentro de você, a não ser você mesmo. E essa série é para te lembrar disso, gente. Como nós já vimos, e aqui uma outra frase que a gente já viu, é o conhecimento completo de Cristo, da sua pessoa e da sua obra em nós, que nos leva a manifestar a sua glória, o seu caráter e a sua virtude, o seu poder. Começa no conhecimento revelado de quem Ele é e quem nós somos por causa da obra consumada, finalizada de Cristo na cruz do Calvário. O que Ele tinha que para ganhar por você, Ele já ganhou. Vida, saúde, prosperidade, maturidade, a capacidade de você amadurecer, de você crescer em Cristo. Essa é uma série que te chama ao amadurecimento, gente. Mas não para por aí, não é só o básico. Não é só o básico, não é só o fundamental. Nós devemos continuar crescendo. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. O tema da minha mensagem de hoje é tudo parte do processo. É tudo parte do processo. Ou seja, a gente está falando que o caráter ele é desenvolvido. É tudo parte do processo. Você está crescendo em Cristo Jesus.
Você vem para cá, ouve mais da mensagem, da verdade. Você volta para casa, você ora, você agradece a Deus, você lê mais a palavra. Tudo isso é parte do processo. Colossenses capítulo 1, verso 3, diz: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Marca isso na sua Bíblia. Está produzindo fruto e crescendo. Está produzindo fruto e avançando. Está produzindo fruto e prosperando. Aleluia! Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Está falando desse fruto maravilhoso, o vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10, a fim de... Tudo que Deus faz na sua vida tem uma finalidade. Deus tem um propósito comigo, contigo. E muitas vezes nós, como árvores, nós passamos por tempos de tribulação, de teste, para que a gente possa saber se nós estamos ou não estamos fincados em Cristo. Porque no momento que bate um vento de adversidade, um vento de dificuldade, se as suas raízes são facilmente arrancadas, é porque você ainda não colocou raízes o suficiente para dentro. Eu falei para você na última vez que a primeira coisa que acontece com a semente é ela criar raízes para baixo. É a primeira coisa. Você não vê uma árvore crescendo para cima antes dela crescer para baixo. Em fincar nos seus fundamentos, em fincar na verdade, em colocar a casa sobre a rocha, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando mais uma vez em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu quero ver com você mais 4 versos que falam sobre isso, sobre viver de modo digno. Viver de modo que agrada a Deus. Olha só, 3 João, verso 6, diz: os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, diga jornada. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Outro verso, 1 Tessalonicenses 2,12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Filipenses 1,27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Mais uma, Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E viver de modo digno, entenda isso, viver de modo digno tem um sentido de harmonizar com Deus. Viver de modo digno fala de harmonizar com Deus. Fala de fazer uma harmonia, de andar em acordo, gente. Viver de modo digno fala de nós concordarmos com Ele e não o contrário. Não é a nossa vontade que abençoa Ele, é a vontade dEle que abençoa a gente. É a maneira dEle que é melhor, é o caminho dEle que é melhor. Quem está comigo? É a visão dEle que é melhor. A palavra dEle é melhor. Harmonizar aqui fala de nós vivermos de um modo que Ele nos disse para viver, e esse modo é o melhor para a nossa vida.
Frutificar, então, fala de harmonizar com Deus, de viver de maneira onde nós concordamos com Ele. Fala de nós nos moldarmos a Ele em ação, na prática. E olha só, antes de viver de modo digno, ou antes de frutificar, vem a renovação da nossa mente. Nós estamos falando de nós alcançarmos uma maturidade. Também estamos falando que isso é um processo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco, sobre o processo de santificação. Mas para que nós possamos chegar e avançar nesse processo, nós devemos entender que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Ei, você não vai amadurecer, eu não vou amadurecer, se a gente não renovar a nossa mente constantemente. Ouvir somente uma mensagem, muitas vezes coça somente o seu ouvido. Mas quando nós ouvimos como discípulo, nós nos colocamos debaixo, nós vimos isso, nós nos colocamos debaixo da palavra para fazê-la cumprir. E é isso que nós queremos, porque quando nós estamos cumprindo a palavra, nós estamos crescendo. Muitas vezes, o seu Pai Celestial, Ele te chama a você fazer alguma coisa que você acha que você é inapto, que você é incapaz. Mas se Deus chama, Ele capacita. Já ouviu aquela mensagem? Que Deus não chama os capacitados? Ele capacita aqueles que chama. Quando Deus está te chamando é porque Ele viu algo em você que você é capaz de fazer. Recebe isso nessa noite, aleluia. Você é capaz de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Deus confia na própria palavra dEle que Ele depositou no teu coração. E muitas vezes quando a gente olha para a situação, a gente acha que a tarefa é maior do que a nossa capacidade. Deixa eu dizer para você, a tarefa sempre vai ser maior. A visão sempre vai ser maior, sabe por quê? Para que você dependa de Deus, e não da sua própria habilidade. E é por isso que nós constantemente precisamos renovar a nossa mente, porque se a gente não renovar a nossa mente, o inferno vai jogar uma semente, como nós vimos semana passada, uma semente que contamina e tira você do processo. E nós não queremos sair do processo porque eu quero amadurecer. Quem está comigo? Quantos aí querem amadurecer em Cristo? Então isso vai pedir algo de nós. Nós estamos num processo. É tudo parte do processo. É tudo parte do processo, gente, da gente regar a semente. Eu falei para você que se você está ouvindo uma pregação, você está recebendo uma semente. Mateus, a parábola do semeador vai dizer para a gente que a palavra é a semente. E o pregador ele sai e semeia a semente. E eu disse para você semana passada que o ensino, e eu complemento hoje, a meditação na palavra é como nós regamos essa semente. Você quer que essa semente se transforme numa mudinha, e essa mudinha numa árvore, e essa árvore dê fruto? Quem está comigo? Continue regando a semente. Continue regando a semente. A chuva que cai lá fora, muitas vezes, não é o suficiente para regar a planta que Deus tem para você. É necessário com que você pegue a água do Espírito e regue a planta de Deus que está dentro do teu coração, a semente. A gente fica esperando com que as coisas aconteçam. Ah não, daqui a pouco vai cair uma chuva e a chuva vai regar. Não, eu não vou deixar com que os outros façam o que o Espírito Santo me confiou para fazer. E Ele me chama, e Ele me capacita, e Ele te capacita para regar a semente todos os dias com a palavra. A palavra de Deus é essa água que rega a semente. E se nós estamos falando sobre renovação da nossa mente, gente, não espere vir para um culto uma vez na semana, 2 vezes na semana. A sua semente precisa de água todos os dias. Muitas vezes ouça isso com o teu espírito. Muitas vezes nós não estamos crescendo o suficiente porque nós não estamos regando o suficiente. Anota isso aí. Bota aí na primeira pessoa, muitas vezes, eu não estou crescendo o suficiente, porque eu não estou cuidando, não estou regando o suficiente. Quem determina a rapidez do seu crescimento, cara, é aquilo que você está fazendo. Deus tem um plano, Deus tem um tempo, mas Ele espera com que a nossa cooperação facilite e não prejudique.
Entendeu o que eu quis dizer? A nossa cooperação tem que ajudar. Não como se Deus tivesse que receber uma ajudinha sua, porque Ele está necessitado. Não, porque nós somos cooperadores da obra. Nós somos coparticipantes da obra. É isso que eu quero dizer. Deus nos chama para que você entenda que você é cooperador nessa obra, gente. E esse processo é o que nós chamamos de processo de santificação. E o processo de santificação, como a gente até ensina na escola bíblica, a gente fala que a santificação, ela é um processo de adaptação. Quantos aí entendem que você já foi feito santo? Amém. 50% da igreja, aleluia. O resto tem que fazer atos. Mas a Bíblia diz que você é santo em Cristo Jesus. Se você já aceitou a Cristo, a Bíblia diz que você já é santo em Cristo Jesus. Então, o que é o processo de santificação? O processo de santificação é uma adaptação da nossa parte a essa nova realidade que já se instalou dentro de nós. Toda vez que você renova a sua mente, você está avançando no processo de santificação. Toda vez que você coloca a palavra para dentro e você medita, você está avançando no processo de santificação. Você está se readaptando. Readaptando. Uma pessoa que, por exemplo, perde a sua perna, ela tem que talvez colocar uma prótese e se readaptar a andar. O que o pecado fez com a gente, o pecado deixou a gente mutilado. Só que Deus, na sua natureza, Ele nos fez de novo. E hoje nós podemos andar e correr, porque nós estamos nos readaptando a uma nova natureza. Você está se readaptando àquilo que Deus já fez dentro de você. Não é aquilo que o mundo diz que você é aquilo que Deus diz que você é. Você liga a televisão, todo dia o inferno fala de Zika. Outro dia, até naquele jornal do Senado, só falava de Zika. Se bem que no Senado está dando uma zica danada, não é verdade? Oh, Espírito do Pastor Teixeira, sai! Aleluia. O assunto agora é só Zika. E o mundo diz, cuidado. Outro dia disseram para Hélida, não fica grávida agora não. Ué, por quê? Porque esse surto de Zika, você não pode mais fazer mais nada por causa da danada da Zika. Mas é isso o que o inferno quer com que você faça. O inferno quer com que você pare de progredir por causa de um erro. O inferno quer com que você pare de progredir por causa de uma falha. O inferno quer com que você pare de progredir porque você não tem, porque você não foi dada essa oportunidade, porque você é flamenguista, eu não sei. Fala Deus, aleluia. O inferno joga um montão de coisa para você. E nós não temos que nos adaptar ao que o mundo fala. Quem está comigo? O que nós temos que fazer é olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu vou prosseguindo, eu vou adiante, eu estou adiante, eu vou seguindo. E o inferno te chama a sua atenção. Você não importa, eu estou seguindo. O processo de santificação é um processo de adaptação àquilo que você já é. Você já é filho de Deus. O processo de santificação é a caminhada diária de um santo em Cristo Jesus. O processo de santificação não é para você se tornar santo. O processo de santificação é a caminhada diária de um santo em Cristo Jesus, em submissão à sua liderança, com base em sua palavra, e isso significa que nós devemos continuamente mortificar os desejos da carne. Veja comigo alguns versos que eu separei aqui para você. 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2, na King James atualizada, diz: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24, também na King James, diz: quanto à antiga maneira de viver,
fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Verso 24, na Bíblia amplificada em inglês, uma tradução livre, diz: e se vista da nova natureza, a natureza regenerada e renovada, criada à imagem de Deus, ou seja, como Deus, na justiça e santidade da verdade, vivendo de tal maneira que expressa a Deus a sua gratidão pela sua salvação. Nós estamos falando de um estilo de vida. O processo de santificação nos adequa ao estilo de vida que Deus deseja que nós tenhamos. O processo de santificação nos adequa ao estilo de vida que Deus implantou no nosso espírito. Verso 24 da Bíblia, a mensagem, na Bíblia paráfrase: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês. Obrigado, meu rei. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. É isso que nós queremos. Nós queremos uma conduta transformada. Mas onde é que isso começa? Na renovação da mente. Em você sabendo quem você é. Em você sabendo aquilo que você pode. Em você sabendo o que Deus já fez na sua vida. Então a pergunta para a gente: o que é santidade então? Ser santo, gente, a palavra santo, ela tem o sentido de ser separado. Eu vou separar para um propósito. Isso que é interessante. Muitas vezes as pessoas acham que o santo é aquele que não pode, porque ele é separado de. Não, então ele não pode fazer aquilo, ele não pode fazer aquilo outro, ele não pode fazer, ele não pode. Mas não é isso que a Bíblia fala de ser santo. A Bíblia fala que ser santo, primeiro, é ser separado para. E quando eu sou separado para, aí eu sou separado de. A religiosidade inverte o processo e faz da lei de Deus regras impossíveis de se cumprir na carne. Mas quem faz isso é o pecado. Romanos capítulo 7 diz que quem fez isso foi o pecado, foi a carne. A lei é boa. Nós vimos que os princípios de Deus nos protegem. Os princípios de Deus previnem, protegem e promovem. Nós vimos isso. Mas a carne, ela tenta colocar algo dentro de nós e tenta chamar a nossa atenção para que a gente viva em regras. Para que a gente viva em regras de religiosidade. E a religiosidade diz para você que você não pode, e não pode, e não pode. Mas a verdadeira religião, como diz o apóstolo Tiago, usando o termo de Tiago, a verdadeira religião, a palavra religião, no latim religare, está religado. A verdadeira religião, presta atenção, gente, a verdadeira religião não somos nós tentando alcançar Deus. A verdadeira religião é Deus se chegando para nós. É a graça, é o evangelho da graça. Só que a religiosidade da carne tenta inverter e tenta fazer com que você pense que você é santo pelo fato de você não fazer. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu sou santo, separado para Deus. Eu sou de Deus, portanto eu sou santo. Aleluia. Tudo começa na raiz, gente. Você não é santo por causa do seu procedimento. Tudo começa na raiz. Você é santo porque você é separado para Deus. E agora vem o Espírito Santo e te ensina a como ser santo. Pastor Fragale sempre usa esse exemplo. Rainha Elizabeth morre. Já foi tarde, Jesus. Demorou, hein? Rainha Elizabeth morre. E aí chega uma carta para você de Londres dizendo que você, eles não sabem como, mas você, aleluia, é o herdeiro da coroa. E te convida a viver no palácio de Buckingham. Aleluia. E você vai, você aceita o convite, glória a Deus.
Se você não quiser, você me chama, aleluia, me bota na parada. Mas você aceita o convite e você vai. Como é que você faz suas refeições em casa? Pastor, é no sofá. Aí você chega lá no Palácio de Buckingham e senta no sofá para comer. E você vai ter uma pessoa ali para te ajudar, para dizer, rainha, o rei, não é assim que faz não. Está errado. Vem para cá, vamos fazer um curso aqui de etiqueta. Vem para cá, vamos me ensinar. Olha, a gente come assim, você vai beber o chá, o dedinho, sempre a antena ligada. 5 horas da tarde tem que tomar um chazinho. Tem todo um protocolo. O processo de santificação é o Espírito Santo nos ensinando como andar como santos, porque nós já somos santos. O processo de santificação é o Espírito Santo nos ensinar a como viver como reis e rainhas no reino de Deus. Reis e rainhas não vivem xingando palavrão, são polidos, sabem a hora de falar, porque eles sabem que se eles falarem alguma coisa errada, eles podem criar uma guerra. Por isso o apóstolo Tiago fala, cuidado com a língua, incendeia até uma floresta. Nós como reis e rainhas, nós temos um protocolo, e o nosso protocolo é a maneira de viver do reino de Deus. É como o Espírito Santo nos ensina. A Bíblia fala, olha só que interessante, quando você vai lá em Daniel, Daniel era um jovem e os seus amigos eram jovens treinados nas coisas de Deus, e você vê pelo procedimento deles. Eles eram tão treinados que no dia da adversidade, em face à morte, eles não se dobraram. Eles eram treinados. Mas quando eles chegaram na corte da Babilônia, a Bíblia diz que foi colocado uma pessoa junto a eles, para ensinar a maneira de se falar e a maneira de se viver daquele reino. E o Espírito Santo uma vez falou comigo, isso é estratégia do diabo. Você sabe que o inferno coloca emissários perto de nós, para tentar nos treinar na maneira de proceder do mundo. Mas nós temos o Consolador, e Ele nos treina, se nós dermos ouvido para Ele. Processo de santificação é um processo de treinamento, é tudo parte do processo. Diga, eu estou no processo. Vira para o teu irmão e fala, você está no processo. Isso, seja evangelista, aleluia. Você sempre quis evangelizar, agora é a sua oportunidade. Levíticos 28, eu vou ler para você rapidinho. Diz, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E a palavra santificar em hebraico, kadesh, significa estar limpo, não por obras. Não sou eu que me santifico. Nesse contexto de ser santo. Fala de nomear, ordenar, consagrar, dedicar, santificar, manter, preparar, proclamar e frutificar, e purificar. O que está dizendo aqui? Deus está falando, sou eu que os santifico, sou eu que separo vocês. Nós vamos ver, não na semana que vem, que eu esqueci de avisar, semana que vem não tem culto, ok? Não vá sair no carnaval, como diz o pastor, ele falou, por favor. Olha o processo de santificação, você já está sendo preparado, aleluia. O que nós estamos falando? Que Deus, Ele inicia esse processo de santificação. É Ele quem dá o primeiro passo. Gente, é tudo pela graça. A graça é Deus dando o primeiro passo. Pode notar, é simples assim. A graça é Deus dando o primeiro passo. A graça é Deus te alcançando. E quando a graça vem e ela nos alcança, Deus nos santifica. Deus nos santifica de uma primeira vez. Deus nos santifica para que nós sejamos santos. E Ele está falando aqui, sou eu quem vos santifica. Olha só, Êxodo, capítulo 19, verso 5, eu estou falando para você que ser santo é ser separado para. Você pode repetir isso comigo? Ser santo é ser separado para. Não é aquele camarada que fala e amantíssimo Deus, glória. Não é a conduta externa, gente. A nossa conduta externa deve seguir a condição interna. Nós somos santos porque nós somos separados para Deus. Nós somos santos porque somos separados para Deus.
Nós ainda falhamos, nós ainda erramos, mas a nossa condição é, nós somos santos, porque nós somos separados para Deus. E se nós somos separados para Deus, a Bíblia diz que se você pecar, você é separado para Deus, então você está com Deus. Deus pega você e fala: meu filho, você errou? Então vamos lá, eu vou te ensinar a proceder de maneira correta. Como é que você procede? Você se arrepende. E arrependendo, você vira novamente o seu rosto para Deus. E você lembra: eu sou santo porque eu sou separado para Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19:15. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deuteronômio 7:6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há na terra. Deuteronômio 14:12, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Êxodo 33, de 15 a 16, diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? E a nossa santidade, isso que nós nos tornamos, porque Deus nos separou, acontece porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E se nós somos santos, nós somos separados para Deus. E Moisés estava dizendo aqui: se você não for, eu não vou. Porque se você não estiver comigo, eu não posso ser santo. Se você não estiver comigo, veja, não é porventura em andardes conosco, de maneira que somos separados. Eu e o teu povo de todos os povos da terra. Então, anote essa frase, por favor. A nossa caminhada com Deus revela o quanto conhecemos e cremos que somos santos. A santidade de Deus em nós demanda uma caminhada com Deus. A santidade de Deus em nós demanda uma caminhada com Deus. Nós somos separados para Deus, para vivermos com Deus. Por isso Jesus disse: vocês não são desse mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. Sabe por que vocês não são do mundo? Porque vocês são minha propriedade exclusiva. Vocês são meus e eu sou de cima. Então vocês são meus. Vocês são santos. Aleluia. Nós estamos falando dessa capacidade que você tem de frutificar. E você tem a capacidade para frutificar porque você é separado para frutificar. Porque você foi separado, veja bem, você foi separado para ter sucesso, para dar certo. Sua vida foi planejada para Deus, para dar certo. Mas aqui a gente tem que voltar para aquilo que Moisés disse. Olha só, vamos ver mais uma vez. Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir desse lugar. Não importa se as pessoas nos consideram ou não santas ou espirituais. Se tu não estiveres comigo, de nada importa. Nada mais importa, como nós cantamos. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Então, gente, ser santo é ser separado para Deus, com um propósito e finalidade específico. Abra comigo em Josué capítulo 3, por favor. Josué capítulo 3, só para te mostrar. E a gente vai ver isso daqui a 2 semanas. Que existe uma separação inicial, onde Deus te declara santo, onde Deus diz para você que Ele transformou a sua vida, e com isso, Ele diz: você é santo. Diga: eu sou santo, separado para Deus.
E existe esse processo de santificação, onde Deus nos convida a participarmos desse processo. E a gente vai ver isso um pouco no tabernáculo de Moisés, mas eu vou deixar você com água na boca. Daqui a 2 terças-feiras você vem. Mas veja bem, ser santo é ser separado para Deus. Josué 3,5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele nos separa para que maravilhas possam acontecer na nossa vida. Ele nos separa para que nós possamos ver o sobrenatural. Ele nos separa para que você possa viver de milagre em milagre, de fé em fé, essa fé que sustenta o milagre. Ele te separa para que o seu caráter sustente o seu dom. A gente vai falar isso mais para frente. Ele te separa para que você possa ver Deus operando. Êxodo 19, verso 10 e verso 11 diz também: o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Limpa o povo, separa o povo. Olha o processo de santificação. Mais uma vez, renova a tua mente. Quer ver Deus se manifestando? Tudo começa com a renovação da mente. Nós falamos semana passada que muitas vezes o inferno quer botar uma semente errada no nosso coração. E nós vimos: não plante 2 sementes de tipo diferente. Não coloque 2 bois de raça diferente. E se você colocar uma semente diferente, junto com uma semente boa, isso vai trazer contaminação. E muitas vezes o que o inferno quer é parar o processo de santificação na nossa vida. É parar a abertura que você tem dado para Deus todos os dias. Disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia. Aleluia! Porque no 3º dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E a Bíblia diz que, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a palavra ver é experimentar. Por que é importante esse processo de santificação? Porque no processo de santificação, a gente vai limpando os nossos olhos espirituais, para que a gente possa perceber. O processo de santificação também lava ou ajusta a nossa percepção espiritual. O processo de santificação ajusta a nossa percepção espiritual. Muitas vezes, nós não estamos percebendo a presença de Deus, porque falta aquele ajustezinho fino. Assim como Jacó, ali naquele lugar, ele pega uma pedra, usa pedra de travesseiro, e ele teve um sonho, e nesse sonho uma escada, e anjos subiam e desciam, e subiam e desciam, o que diz para mim que o céu estava aberto para as regiões naturais. Mas Jacó não conseguia perceber isso. E ele diz: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Porque é necessário um processo de limpeza, para que nós possamos ver e experimentar Deus. Deus está com você. No meio da sua dificuldade, Deus está com você. No meio da sua crise, Deus está com você. No meio da sua bonança, quando muitas vezes a gente se esquece de Deus porque a vida está muito bem, Deus continua com você. E nós precisamos renovar a nossa mente, gente. Coisas básicas de saber que você é santo, de saber que você é filho, de saber que você é curado, de saber que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Para quê? Para que nós possamos experimentar Deus todos os dias. Uau! Ser santo é ser separado para Deus, com propósito e finalidade específico. Somos santificados para Deus, para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Na santificação há uma garantia da promessa. Deus disse: se vocês se santificarem, eu vou me manifestar. Há uma promessa, mas há também uma preparação. E outra coisa, ser santo é ser separado para Deus,
com propósito e finalidade em específico de sermos testemunhas de Deus. Eu não sou somente separado para Deus, para que eu viva naquele meu mundinho. Pedro, Tiago e João, ali naquele monte, lá em cima, na transfiguração, Jesus aparece um de um lado, o outro do outro lado, e coisa maravilhosa, sabe aquela quinta-feira que a gente veio para cá e eu não consegui nem pregar, e assim a gente ficou adorando a Deus, maravilha, e cara, não dá nem vontade de ir para casa. Tua presença não existe outro igual. Igual terça-feira, aquela terça-feira de adoração em fogo, maravilhosa. Senhor, tua presença nesse lugar, nessa presença não há problema, nessa presença eu me esqueço do mundo lá fora, nessa presença eu sou renovado, é maravilhoso. E Pedro falou, Jesus, vamos ficar por aqui? Esse retiro está maravilhoso, vamos ficar por aqui? Eu faço uma tendinha para o senhor. Se o senhor quiser, eu faço. Tenho qualificação profissional para isso. Eu vou fazer isso para você. E aí Jesus fala, cara, não é assim não. Agora que você recebeu e você viu a manifestação, é nossa responsabilidade descermos a montanha e testemunharmos para as outras pessoas com a nossa vida. O caráter de Deus é o testemunho de que nós estamos crescendo em Cristo Jesus. O fruto do Espírito é uma marca de maturidade e está dizendo para os outros que nós estamos crescendo em Cristo. Olha só, 1 Pedro 2, 9 e 10, já estamos terminando, mas vós sois a geração eleita, aleluia. Olha, tudo isso aqui que ele está dizendo tem a ver com o santo, a geração eleita, escolhida, separada, o sacerdócio, e a palavra sacerdócio vem da palavra santo, sacerdócio real, a nação é santa, o povo é adquirido, é separado, é comprado, ou seja, tudo aquilo que ele está dizendo assim, em outras palavras, você é santo, deixa eu ver uma outra palavra, santo, um sinônimo para santo, santo, santo. Ele só disse em palavras diferentes. Para quê? Lembra que nós estamos falando a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para que vocês anunciem, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é santo, separado para crescer, separado para frutificar, separado para amadurecer. Você vai aposentar a sua chupetinha espiritual, aleluia! Opa, aleluia! Meu sobrinho está esperto, ela já pegou, aleluia! Tem que ser igual criança, aleluia! Salmo 92 para a gente terminar. Salmo 92. Graças a Deus, todos nós, gente, todos nós, temos áreas na nossa vida que nós precisamos de desenvolvimento, todos nós. Eu estou falando de um amadurecimento onde as pessoas veem Cristo sendo formado em nós. Todos nós precisamos de conserto em algumas áreas, todos nós precisamos ajustar algumas áreas da nossa vida, e o Espírito Santo está ajudando a gente. Por isso, o título dessa mensagem é tudo parte do processo. Está tudo dentro do processo, você está em processo, aleluia. Salmo 92, do verso 1 ao verso 15, diz assim: bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã tua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade.
Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que é isso? Tá doido esse cara? Os meus olhos, espera aí, veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Sabe aquele negócio, está todo mundo contra mim. Está todo mundo contra mim. O salmista diz aqui, eu tô feliz, estou feliz. Estou triste não, estou feliz. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade de Deus se manifestar através de você. Porque a Bíblia diz, continuação, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados aonde? Dentro da sua casa, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Quando os injustos se levantam, quando a perseguição aumenta, é uma oportunidade para Deus ser visto como teu alicerce. Jericó só cai quando Deus diz, agora grita. E aquele que está firmado sobre a rocha, vento de tempestade nenhum pode abater. E a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo aqui, eu me alegro quando as pessoas começam a me perseguir. Eu me alegro, eu me satisfaço quando eu ouço que as pessoas são contra mim, porque eles vão ver que o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha justiça. Nós somos a expressão de Deus sobre a terra. E santidade é viver nos padrões de comportamento, é andar nos padrões de visão, é manifestar os padrões daquilo que falamos. Então, para terminar, o fruto do Espírito é a manifestação da vida santa, de um Deus santo que flui no nosso espírito. O fruto do Espírito é a manifestação da vida santa, de um Deus santo que flui no nosso espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é manifestação da vida santa, de um Deus santo que flui no nosso espírito, que foi santificado. Você é santo, você é separado para Deus, você é separado para dar fruto, você é separado para andar em vitória. Medite nessas palavras. Não deixe que o inferno jogue sementes contrárias a isso. Para isso nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Para quê? Para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos os dias. Bom, que Deus te abençoe. Fique de pé comigo, por favor. Vamos agradecer a Deus. Lembre-se, terça-feira que vem a gente não tem aula. Aleluia. Aleluia. Deus está nos ensinando. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso mestre. A unção que dele recebestes, aleluia, está em vós. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque tua é essa vida que está dentro de nós. Nós te agradecemos porque fomos separados para um propósito, Senhor. Porque fomos separados para ti, Senhor. Porque fomos separados, Senhor, para o teu propósito, para a tua vida, para aquilo que tu tens para cada um de nós. E nós te agradecemos, Senhor. Estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito fala de uma vida santa, de uma vida separada para Deus. Ninguém frutifica, aleluia, ninguém frutifica se não estiver separado para Deus. Meu Pai, te agradecemos, Senhor, por trazer maturidade para a nossa vida, por nos fazer, Senhor, crescer de crianças espirituais para jovens espirituais, para pais maduros na fé, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, no nome maravilhoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Aleluia, graças a Deus.
Antes de sair, abrace um santo que está do seu lado. Aleluia. Tem caldo de cana lá, caldo de aipim com frango, bolo de banana com sorvete e pastel de forno. Deus te abençoe, no nome de Jesus.